Bom, pessoal, a aula de hoje é sobre o princípio fundamental da contagem, permutação e arranjo. Essa é uma parte da análise combinatória, que é um ramo da matemática que estuda basicamente a quantificação das possibilidades de combinação para um determinado evento. Eu sou a professora Milene e esses são assuntos do segundo ano do ensino médio. Vamos lá? Bom, iniciando aqui por o princípio fundamental da contagem. Considere que um acontecimento ocorre em duas etapas sucessivas, A e B. Se A pode ocorrer de X maneiras, e se para cada uma B pode ocorrer de Y maneiras, o número de possibilidades de ocorrência desse acontecimento é X vezes Y. Então, você vai pegar as possibilidades de ocorrência de uma etapa e multiplicar pelas possibilidades da ocorrência dessa outra etapa para você ter as possibilidades total de ocorrência de um determinado evento. E o princípio fundamental da contagem ele é também chamado princípio multiplicativo, né? Ele veio para facilitar as contas sobre análise combinatória e porque geralmente as pessoas quando vai resolver um problema, faz toda aquela questão da árvore que a gente faz. Para tal possibilidade, para tal ocorrência, a gente tem tantas possibilidades. Para não ficar enumerando e ficar mais fácil esse cálculo, né? A gente faz a partir da multiplicação das possibilidades de cada etapa. Vamos aqui em um exemplo prático. Exemplo 1. Um restaurante oferece almoço a R$20, incluindo entrada, prato principal e sobremesa. De quantas formas distintas um cliente pode fazer seu pedido se existem 4 opções de entrada, 3 de prato principal e 2 de sobremesa? Bem, então fazendo uma análise aqui, né, nesse problema, utilizando lá, né, a forma do princípio fundamental da contagem, a gente vai multiplicar as opções de cada prato uma pelas outras. Então, quantas opções de entrada? A gente tem 4 opções de entrada. Quantas opções de prato principal? A gente tem 3 opções de prato principal. E quantas de sobremesa? A gente tem 2 opções de sobremesa. Então, a partir da explicação do princípio fundamental da contagem, a gente vai pegar essas possibilidades e fazer a multiplicação, que é 4 vezes 3 vezes 2. Aqui fazendo essa multiplicação dá 24. Então, a gente vai ter 24 formas distintas desse cliente fazer o pedido do prato dele. Vamos aqui para outro assunto. Permutação. Bem, dado um conjunto de N elementos, chama-se permutação simples dos N elementos quaisquer sequência e agrupamento ordenado desses N elementos. Para determinarmos o número de agrupamentos de uma permutação simples, utilizaremos a seguinte expressão: P é igual a N fatorial. Bem, o N é o conjunto de elementos que a gente vai trabalhar na questão, e a permutação simples é a sequência agrupamento ordenado desses N elementos. Então, na permutação simples, a gente utiliza P igual a N fatorial. E fazendo uma observação aqui, o que é a permutação? Bem, quando a gente fala em permutação, permutar significa trocar a ordem dos objetos. Isso que é permutação. Então, vamos ver aqui um exemplo de permutação simples. Numa van com 9 assentos, viajarão 8 passageiros e o motorista. De quantos modos distintos os 8 passageiros podem ocupar os assentos do veículo? Bem, aqui
né, utilizando a permutação simples. O 8 é o conjunto dos elementos que a gente vai trabalhar na questão. E fazendo a permutação desses 8 elementos, né, utilizando a forma, substituindo aqui, que o P de permutação é igual a N fatorial, o N é igual a 8, então P vai ser igual a 8 fatorial. Como vimos em aulas passadas, para a gente resolver um número, um fatorial, a gente faz a multiplicação decrescendo esse número até chegar no 1. Então, resolvendo, né, o 8 fatorial, a gente tem que 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1 é igual a 40.320 modos. Então, a gente tem 40.320 modos desses 8 passageiros acomodar-se nessa van. Então, obrigado, gente, e até a próxima aula.